formação de seu arquivo mental e assimila em sua constituição atômica sob a forma de aprendizado, que ali permanece em definitivo, não sendo mais esquecido. Mas, se ele contraria o aprendizado pelo livre-arbítrio, então muito lhe será cobrado. Pergunta: em outras palavras, o ser humano medita pouco? Ramatiz: afirmo que sim, pois dedica seu tempo a pensamentos que na maior parte são improdutivos quanto às coisas do espírito. O comum é um indivíduo ver inúmeros acontecimentos diariamente, porém não filtrar, ou nem se importar com os ensinamentos que deles partem. É a história da informação que não foi assimilada para o devido processamento. Em geral, os pensamentos humanos estão voltados para programas na matéria, gerando ações de curtíssimo prazo de caráter efêmero. Assim, os ensinamentos não são incorporados ao espírito no ritmo necessário à evolução. Os homens agem mal porque pensam mal, nem sempre no sentido da maldade, mas da imperfeição. E os resultados são os que já conhecemos: atitudes inconsequentes, difusoras de problemas e geradoras de karmas, sendo que as provações também serão inócuas se não forem compreendidas e assimiladas como ensinamentos. Pergunta: e as provações poderão ser repetidas até que o aprendizado ocorra? Ramatiz: isso mesmo. Um indivíduo poderá passar pela mesma provação quantas vezes quantas for necessário, ou pelo tempo que Deus determinar, até que assimile os ensinamentos pertinentes às provas. Daí a importância da resignação e da meditação, pois um ser resignado alcança paz e, tranquilo, pode meditar para entender o porquê da provação, incorporando a seu espírito os ensinamentos necessários, para não repetir o erro em outras ocasiões. Essa assimilação permanecerá eternamente em sua memória espiritual, subsidiando pensamentos construtivos, que plantam boas ações em sua existência. Pergunta: sua afirmação quanto à persistência das provações lembra, por analogia, as reencarnações que certos espíritos terão de cumprir por milênios no astro intruso? Resposta: o raciocínio é o mesmo. São espíritos que não aceitam o amor divino, manifestando revolta pelas condições inferiores em que se encontram, mas não entendem que eles próprios criaram tal situação. Inúmeros irmãos encontram-se nesse estágio, reencarnando sucessivamente no astro intruso há milênios, sem que consigam vencer as imperfeições que os atrasam, não estando ainda habilitados a retornar ao planeta. Por outro lado, é o mesmo que acontecerá na nova humanidade. Muitos que estão hoje vivendo na Terra reencarnarão no primeiro milênio do novo ciclo em um planeta insípido, carente de evolução material, para que recomecem suas jornadas kármicas, tendo em vista que não souberam aproveitar as do atual ciclo. E um dos problemas desses primeiros milênios vai ser a dificuldade de reencarnar, porque com a população do planeta extremamente reduzida, o crescimento populacional será lento, o que manterá inúmeros espíritos em torno do orbe aguardando a vez de voltar à vida material. Pergunta: sintetizando, a evolução é sempre e será uma questão individual. Ramatiz: exato. Não adianta alguém encarnar em planetas altamente desenvolvidos espiritualmente, achando que isso será o suficiente para transmutá-lo. Nada ou ninguém transmuta alguém se não desejar. Trata-se de trabalho do fórum íntimo de cada um, estabelecido nos princípios do livre-arbítrio. Se não fosse assim, bastaria que espíritos ignorantes encarnassem em patamares superiores para serem salvos, ou que Deus os transformasse num passe de mágica em espíritos de luz. Isso seria possível. Claro, pois para o Criador nada é impossível. Mas, se ele assim agisse, estaria confrontando sua própria lei sobre o livre-arbítrio, que é um dos condicionantes do mérito. Dessa forma, cabe a cada espírito galgar sua própria posição na sequência evolutiva. Pergunta: quais os problemas que surgem com o advento da nova era? Ramatiz: as culturas diferentes das inúmeras comunidades nos novos continentes e ilhas não terão adaptação recíproca fácil,
a exemplo do que ocorreu e ocorre na atual fase do planeta. E os conflitos intracomunitários, ou em pequena escala entre as comunidades, assumirão aspectos mais amplos no futuro, com as guerras entre as nações. Esses fatos serão também alimentados por ondas migratórias de espíritos de outros orbes e que terão novas chances na Terra, bem como por aqueles que desembarcarem por ocasião da passagem do astro intruso, de volta ao planeta. Muitos voltarão a cometer devaneios, trazendo de volta o ciclo das imperfeições humanas em larga escala. No contexto geral, a Terra será melhor do que antes, com fase inicial de períodos longos de paz e de convivência tolerada. Mas isso não será eterno, mudando bastante nos milênios seguintes. Pergunta: mas, sabendo-se que estes espíritos que retornam pelo astro intruso podem repetir seus erros graves, por que permitir que eles retornem à Terra? Ramatiz: para que tenham novas chances, pois nem todos serão reincidentes. É o mesmo que perguntássemos também aos habitantes da Terra, por que reencarnaram se continuam sem transmutar suas imperfeições, continuam egoístas e orgulhosos, invejosos e maledicentes. Todos merecem chances iguais, pois Deus é justo e equilibrado em seus atos, não preferindo este ou aquele filho, mas todos. Por isso são dadas novas chances. Pergunta: a paz e a harmonia então serão características do terceiro milênio, porém provisórias na nova humanidade no que se refere aos milênios seguintes? Ramatiz: deve-se entender na pergunta o que é terceiro milênio, nova era, e nova humanidade. Terceiro milênio é o que vocês vivem atualmente, dentro do calendário cristão. Nova era é a que se iniciará após a passagem do astro intruso, e nova humanidade o conjunto de homens que habitarão a Terra na nova era. A nova era, portanto, será o primeiro milênio da nova humanidade, inserida no ciclo de 13.332 anos. Os homens que aqui ficarem serão os dotados de bons sentimentos e conveniente senso de humanismo, mas não o bastante evoluídos para, num contexto de crise, disputas e sobrevivência, emergir como espíritos iluminados. Como disse, ainda não estão imbuídos da consciência cósmica, pois continuam manifestando significativa servidão ao ego e traços evidentes do mental negativo. Caso contrário, não estaria mais na Terra suportando os sofrimentos derivados da passagem do astro intruso. É preciso compreender que a passagem do astro intruso se constitui em karma coletivo para o planeta, tanto para os que seguem no astro, quanto para os que ficarão na Terra, ou em torno dela, no plano espiritual, ainda ligados à matéria. Os séculos iniciais serão de paz, de muita busca pela compreensão entre os seres humanos, tolerância e parcimônia. Isso decorre da extrema necessidade de sobrevivência. Os homens perceberão que uns precisam dos outros naqueles momentos cruciais. E as brigas, animosidades e outros problemas sociais graves serão verificados isoladamente, em ambiências particulares, quando muito meramente regionais sem gravíssimas consequências. Entretanto, com o passar dos séculos, os homens irão adquirindo maior independência quanto aos semelhantes, esquecendo do altruísmo, que será gradualmente substituído pelo egocentrismo, dando reinício aos sérios problemas que hoje atingem a humanidade. Pergunta: isso começará nas próprias comunidades que forem sendo formadas? Ramatiz: os sobreviventes formarão pequenos grupos, os núcleos das futuras comunidades, e por conurbação serão criados os vilarejos. Com o tempo, os habitantes deverão eleger seus líderes e começa, então, a disputa pelo poder. O mesmo acontecerá com a contenda entre os homens pelo matrimônio que envolve a mulher mais desejada. Começam as intrigas, acusações e maledicências. Intensificam-se os favores por simpatia e por interesse, em detrimento da maioria, assim como a inveja e o ciúme. E tudo isso é raiz de violências. Pergunta: fica claro, então, em suas explicações, que ocorrerão novas guerras e conflitos internacionais.
Ramatiz. Inicialmente, as comunidades formadas após o cataclismo ainda estarão voltadas para o bom entendimento entre os homens, receptivas à união de todos para a reconstrução da terra. Com o tempo, as comunidades irão se conhecendo e interagindo. No início, primordialmente, pela ação pacífica, porém, posteriormente, pelos conflitos, quando uma considerar a outra ameaçadora, ou quando houver a ambição do domínio político territorial para subjugar e saquear. Com a união de inúmeras comunidades em locais distintos, porém geograficamente próximos tais quais tribos, serão formadas as nações, que logo criarão seus exércitos defensivos, mas que se tornam também sementes das agressões. Os homens esquecerão rapidamente a amorosidade que os caracterizou pós-apocalipse, e se entregarão gradualmente à vaidade das lideranças, dos cultos à personalidade, da riqueza fácil, dos vícios e dos excessos do sexo. Ocorrem várias batalhas entre comunidades e nações, definindo fronteiras de países e de continentes. Os quarto e quinto milênios começam a registrar os conflitos mais amplos, entretanto ainda localizados, que se expandirão nos milênios seguintes com o aumento das populações e a criação de armas mais poderosas. Pergunta: mais uma vez vem o caso em que não são eras ou ciclos da humanidade que determinam a evolução espiritual, mas a ação transmutadora dos próprios homens. Ramatiz. Os homens cultivaram a ideia de que religiões salvam e ritos transmutam. Religiões são apenas veículos que facilitam o caminhar na direção de Deus, orientando certos aspectos dessa jornada. Mas, cabe a cada homem ser o pleno responsável pela própria evolução do espírito. Essa é a resposta a Deus pela liberdade por ele concedida, chamada de livre-arbítrio e que poucos levam em consideração. Na época atual, muitos que se encontram na Terra e padecem de inúmeras provações, têm por hábito afirmar que o planeta é atrasado, a vida na matéria não compensa, entre outras coisas. Mas existe uma distância acentuada entre dizer que não se quer mais viver na Terra porque aqui se sofre muito, e dizer que se deseja deixar a Terra porque a minha verdade está em meu espírito e não na matéria. E por isso luto contra minhas imperfeições. A primeira afirmação denota o senso de fuga do sofrimento, das provações, e enquanto elas não forem entendidas, o homem continuará a estigmatizá-las, por força de seus próprios atos inconsequentes, seja na Terra, na espiritualidade, ou em qualquer outro planeta. Enquanto a segunda afirmação revela a busca pelo encontro com a verdade, também pelos próprios atos, mas de forma consequente que estabelece como meta o compromisso com Deus no íntimo do espírito. Valor que também será conduzido para qualquer lugar, apenas de forma pacífica, e que institui a força evolutiva a partir de uma consciência de responsabilidade, de solidariedade, de amor e de caridade. Pergunta: é o mesmo raciocínio de muitos que desejam ver uma terra futura como destinada aos espíritos isentos de provações? Ramatiz. Em geral, os homens não desejam mudar para melhor, consideram-se já eleitos ou potencialmente preparados em termos espirituais para grandes desafios em planos de outra dimensão. Querem que a Terra mude e esperam que Deus lhes conceda o planeta de presente, esquecendo que ainda vivem em dimensão inferior, e que o processo de ascensão requer grandes conquistas morais e espirituais. Esse é um problema sério que envolve a humanidade, pois muitos já se consideram livres de provações e bastante evoluídos, sem saber, entretanto, uma coisa que apenas Deus sabe: se ainda precisam continuar em planetas de karmas e de expiações, por conservar faltas que devem ser parcimoniosamente corrigidas em encarnações futuras. Porque, se todas fossem aplicadas na mesma encarnação, não as suportariam. Esquecem que, mais importante do que a Terra mudar, é cada um mudar pelo próprio esforço e mérito, combatendo as imperfeições do espírito. Esse conjunto de mudanças é que torna a humanidade melhor. Por essa razão,
cuidado quando divulgarem sonhos a respeito de um futuro da Terra sem karmas e expiações, ou com a salvação garantida por extraterrestres, porque tende a criar nos homens que nisso acreditam uma triste passividade, fazendo-os descuidar de suas reformas morais, por ficarem aguardando quem faça por eles, e que tudo chegue de graça. Divulgar ideias que promovam a inércia no campo espiritual é desorientar o rebanho, gerando karmas de diversas ordens, para quem as divulga e para quem as segue. Pergunta: e quanto às religiões do novo ciclo? Ramatiz: a necessidade dos homens se unirem logo após o cataclismo determinará a emergência de uma só via na direção de Deus, unindo os credos em orações que invocam a proteção celestial. Durante os séculos os homens vão procurar colocar em prática os ensinamentos religiosos herdados da era anterior, advindo períodos de grande brilho e concordância, visando transferir para seus filhos e descendentes ensinamentos que evitem os horrores vividos pela humanidade por culpa dos próprios homens. Mas será difícil perpetuar esse trabalho. A falta de comunicação em larga escala, bem como a carência de material impresso, obriga que os ensinamentos sejam difundidos pela oratória, em pregações que serão facilmente esquecidas. E o princípio de grande paz e harmonia religiosas será quebrado pelas disputas que surgirão, pelo ceticismo das novas gerações em busca de provas materiais que determinem a existência de Deus, mas também pelo poder da moeda, instituída para facilitar o comércio, intermediando as trocas de mercadorias. Pergunta: os ritos religiosos serão voltados inicialmente para a natureza? Ramatiz: será o renascimento do xamanismo, a busca inconsciente por Deus por intermédio da natureza. Os sobreviventes e seus descendentes imediatos começarão a perceber com mais clareza e intensidade as relações existentes no meio ambiente, adotando práticas que hoje podem ser vistas como religiosas ou místicas. Será a invocação com intenso respeito pela natureza? Pergunta: a história atual da Terra mostra que vários homens surgiram trazendo mensagens consoladoras e de elevada moral, propondo implícita ou diretamente a edificação do espírito. Na nova humanidade, como isso acontecerá? Ramatiz: não será diferente. Sob a direção de Saint-Germain, a nova humanidade também receberá a visita de inúmeros espíritos de luz, que se prontificarão a reencarnar para levar à Terra ensinamentos que orientem no caminho de Deus. A partir do momento em que as imperfeições se avolumem, os homens cometerão, num crescendo, iguais erros e inconsequências que vocês atualmente testemunham na Terra. E da mesma maneira que foi necessário presenças ilustres no planeta, como as de Zoroastro, Siddhartha Gautama, Jesus, Pedro, Teresa de Ávila, Kardec, Madre Teresa e outros, a nova humanidade também precisará de importantes condutores espirituais encarnados, e até com novos martírios a partir do 5º milênio da nova era. Pois é assim que muitos homens entendem o clamor para que evoluam. Pergunta: então deverá encarnar também um grande nome como Jesus? Ramatiz: desde que o homem surgiu sobre a Terra, cada ciclo da humanidade presenciou a existência de um emissário crístico, muitas vezes martirizado. E na nova humanidade isso não será diferente. Um nome já definido nas elevadas esferas da espiritualidade se prestará a vir fazer esse trabalho, objetivando a redenção dos homens. Pergunta: e quando esse grande avatar chegará à Terra? Ramatiz: isso deverá ocorrer no 9º milênio da nova humanidade, ocasião em que os homens ainda estarão no primarismo tecnológico. A vinda do Avatar, antes das grandes conquistas técnicas, deriva da necessidade da humanidade considerar também a riqueza espiritual para que, pelo menos alguns, aprendam a usar devidamente a tecnologia. Por essa razão, Jesus veio à Terra no período que antecedeu as grandes navegações e o progresso científico em larga escala, para dar tempo à divulgação de seus ensinamentos, de modo que os homens conseguissem associar espírito de luz à conquista tecnológica,
o que não ocorreu para a maioria. Pergunta: o novo grande avatar já conhece sua missão? Como se prepara a uma missão dessas? É algum conhecimento oculto? Ramatiz: existem vários parâmetros que são considerados, muitos dos quais fogem à compreensão dos encarnados, pois ainda não podem ter acesso a todas as informações que definem os mecanismos do karma. Mesmo na espiritualidade, nem todos os espíritos têm acesso a tudo, pois somente conseguem certos elementos à medida que evoluem e compreendem melhor o que antes não entenderiam. Na realidade, tudo está no éter, à disposição de qualquer um. Mas, o que classificam de oculto nada mais é do que incapacidade de se perceber o conhecimento disponível. Deus não esconde o conhecimento, pois estaria, assim, se escondendo. Ele permite o conhecimento aberto e claro, mas a miopia que deriva da ignorância não permite que tudo seja visto e entendido, quando muito é visto e não entendido. O conhecimento oculto, dessa forma, é o claro não compreendido, fruto da gnosia que percebe a onda da água do mar, mas não conhece todos os mecanismos do oceano. E quando se diz que algum conhecimento ainda não é permitido, não é o conhecimento em si, mas o ensinamento sobre ele, pois, caso fosse propagado, não seria entendido e, ainda, visto com ceticismo. Assim, o que se revela como ocultismo, na prática é o ato de ensinar no lugar e na hora certos, para as pessoas capazes de entender aquele ensinamento, por já ter alcançado significativa base de saber. Quanto à preparação do avatar, falando numa linguagem mais compreensível, é programada com base na capacidade intelectual daquela nova fase cíclica da humanidade, determinada pela evolução do DNA, considerando que os indivíduos serão mais inteligentes, percebendo com maior atenção os ensinamentos manifestados pelo Logos. Eles terão capacidade mais rápida do que a atual humanidade para desenvolver concepções científicas, e muitos projetos que na Terra somente foram alcançados nos séculos 19 e 20 da era cristã, na nova humanidade serão formulados no equivalente aos séculos 16 e 17 da atual era. Seria o mesmo que registrar o aparecimento dos primeiros automóveis no século 16 depois de Cristo. O advento do cinema massificado no século 17 e a utilização da energia atômica no século 19. Isso implica ainda a afirmação de que a tônica da próxima geração terrena será a mente científica. Portanto, o novo avatar deverá chegar à Terra bem antes desses progressos, para que a humanidade seja preparada para utilizar a ciência de modo mais adequado ao progresso do espírito. Pergunta: em suas previsões na década de 50, no século passado, ocorrem dois pontos que gostaria de abordar. Um deles diz respeito à sua profecia de que até o ano 2000 os polos estariam livres pelo degelo e recebendo a luz solar. E que o signo de Peixes, portanto antes da era de Aquário, está fadado ao tempo de 2160 anos de tempo astrológico. Não existem contradições e profecia não concretizada. Ramatiz: terceiro milênio não significa necessariamente era de Aquário para a espiritualidade, conforme já foi dito várias vezes. Os homens marcaram por conta própria o calendário de vermelho, estipulando que a era de Aquário começou no ano 2000, confundindo-a com o terceiro milênio da era cristã. E como podem ver, continua tudo na mesma. A era de Aquário, ou nova era, ainda não teve início, e é preciso que uma era termine para outra começar. Entendam que a espiritualidade não está ligada no caso à precessão de equinócios, mas à programação traçada para a evolução da Terra. Ainda estamos na era de Peixes no contexto da espiritualidade. Por isso falamos tanto que devem lembrar de Jesus, dos ensinamentos dele. Vocês estão com a mente em Aquário, porém vivendo em Peixes. E isso resulta também em cálculos imprecisos quanto à data da passagem do astro intruso, da mesma forma que Kardec mencionou equivocadamente que Adão havia sido um sobrevivente do cataclismo ocorrido 4.000 anos antes de Cristo. Para vocês,
No calendário da Terra, a Era de Peixes começou há 2000 anos, mas para a espiritualidade não. A data equivalente em relação à Terra foi outra. Além disso, o astro intruso não é uma fronteira precisa entre eras, pois ele pode passar no final de uma era de 2160 anos, pouco antes dela terminar, ou no início da outra era, pouco depois dela ser estabelecida sobrescrito. Pergunta: como o assunto sempre desperta a curiosidade, pode nos revelar mais alguma coisa a respeito da programação do novo Avatar? Ramatiz: a vinda de Jesus, por exemplo, foi programada antes de ter início o atual ciclo da humanidade. Entretanto, foi requerida uma espécie de higienização do planeta cerca de 300 anos antes do nascimento do Cristo, de modo a não permitir o reencarne de entidades que dificultariam sobremaneira a missão estabelecida pela espiritualidade. Se já foi difícil para Jesus sem muitas destas entidades encarnadas na Terra, seria muito mais complexo com a presença delas. A programação de encarnação de Jesus foi conduzida pelo Machuan Kal-El, que foi o avatar do ciclo anterior e que vibra as manifestações da chama trina para o planeta. Kal-El é um exímio condutor das questões científicas, tendo como contraparte em seu trabalho Palas Athena, que sintoniza os homens com assuntos relativos à paz, ao entendimento, às artes e aos esportes conciliadores. A missão dos dois junto ao atual ciclo foi justamente preparar as sementes para a nova humanidade, que se projeta após o cataclismo. Inclusive Kal-El se apresenta com a imagem de um indiano, pois foi a partir da Índia e das regiões adjacentes ao norte que os conhecimentos religiosos e científicos das antigas Atlântida e Lemúria foram permeados para a atual civilização, como já foi visto. E será também por meio dessas mesmas regiões que eles serão transferidos do atual ciclo da humanidade para o próximo. Pergunta: isso nos traz à mente a possibilidade de que muitos de nós que estamos na Terra já estamos vivendo o que há vários ciclos. Isso é pertinente. Ramatiz: inúmeros homens permanecem no planeta há vários ciclos, além do que alguns já foram para o astro intruso e retornaram. Por essa razão muitos têm na memória etérea as imagens de vários cataclismos. Essa também é a razão pela qual vocês não conhecem certos nomes de espíritos ascensionados, questionando a origem deles, onde encarnaram, em que época. Como não possuem registros claros, acham ser fruto da imaginação, ou do misticismo exacerbado. Sobrescrito percebemos, nesse caso, que a resposta dada por Ramatiz mostra que as datas estabelecidas pela espiritualidade são bem diferentes daquelas determinadas pelos homens, fato que torna impraticável saber a data precisa da chegada do astro intruso. Muitos desses mestres não são conhecidos no atual ciclo porque viveram em ciclos anteriores e continuaram trabalhando no campo etéreo da Terra, transmitindo o conhecimento adquirido de outras eras. Quando manifestaram sua presença no atual ciclo, foram confundidos como deuses, ou foram transformados pelos homens, em alguns casos, em figuras mitológicas. Pergunta: é possível que mestres ascensionados incorporem médiuns manifestando-se em tratamentos e consultas? Ramatiz: isso é possível, mas de uma forma diferente daquela que vocês imaginam. Quanto mais elevado o espírito, maior a sua capacidade de desdobramento através de seu fluxo energético. Por exemplo, Deus é onipresente no universo. Entretanto, um espírito nunca terá essa condição, mas, à medida que evolui, sempre caminhará na direção da onipresença sem nunca alcançá-la, ficando sua atuação bastante restrita frente à grandeza do universo. Reparem que essa é uma situação em que as palavras sempre e nunca podem ser utilizadas. Mas, considerando seu campo de desdobramento energético, o espírito pode atuar em vários médiums por canalização, ou através de espíritos auxiliares que se encontram em patamares inferiores aos deles, porém em planos elevados de luz. É como se esse espírito auxiliar fosse um médium que incorpora a energia do espírito mais elevado,
e depois incorpora no médium encarnado na Terra. Nesse caso, o espírito auxiliar trabalha como uma espécie de antena receptora e retransmissora, um intermediário. Pergunta: é possível nos falar mais sobre o avatar do último ciclo, antes do atual? Ramatiz: o diretor do último ciclo foi Kal-El, que permaneceu no atual ciclo para programar a vinda de Jesus. Assim, enquanto Jesus encontrava-se encarnado, Kal-El dirigiu a evolução espiritual da Terra a partir do cosmo, mantendo o equilíbrio necessário durante a ausência temporária do Cristo em missão no planeta. Pergunta: como poderia ser comparado o estado científico do atual ciclo planetário com o próximo? Ramatiz: no atual ciclo planetário existem duas correntes fundamentais que tomam caminhos diferenciados. A primeira, que investe na tecnologia voltada praticamente para o objeto material. Nessa corrente estão cientistas como aqueles preocupados com o desenvolvimento de armamentos e o comércio ilegal destes. Também formam esse grupo os técnicos voltados para a produção de drogas químicas que facilitem o fabrico mais apropriado de drogas viciantes. Já na segunda corrente estão os cientistas que trabalham para o bem da humanidade, dedicando-se à criação, fabricação e maior produtividade de insumos médicos, bem como de aparelhos e de máquinas que proporcionem maior qualidade de vida. Sempre em um estado pacífico e de progresso para a humanidade. Isso se reflete diretamente também na saúde do espírito. No próximo ciclo da civilização terrena atômica da ciência estará voltada para a paz, a exemplo da segunda corrente anteriormente descrita. Pergunta: isso será continuado além do próximo ciclo? Ramatiz: existe um comportamento cíclico de aspecto senoide que alterna os milênios de forma que os homens ainda não compreenderiam. Além disso, os homens olham muito o passado e o futuro, esquecendo de suas condições no presente. Sugiro-lhes que pensem mais no agora e comecem urgentemente a reforma do espírito. Existirão ciclos no futuro piores do que o atual ciclo, pois, à medida que evolvem, os homens deixam o planeta, que passa a ser habitado por hordas migratórias de outros orbes, superiores ou mesmo inferiores. Pergunta: existe uma menção sua antiga de que a Terra deverá libertar-se, após o cataclismo, tornando-se um orbe onde o senso de responsabilidade plena será um dos principais objetivos. E acrescenta que os futuros habitantes hão de cooperar na modificação do seu novo ambiente e solucionar todos os problemas difíceis e onerosos, que ainda pesam ou agravam a vida. Isso não contradiz a ideia de que o planeta não é o plano ideal, e que muitas infelicidades se repetirão. Ramatiz: vamos recordar o que ocorreu na história da atual civilização. Se considerarmos os acontecimentos que vão do primeiro milênio até a vinda de Jesus no 11º milênio, a vida na Terra era marcada por profunda ignorância e violência, vide inclusive as orgias e esportes sangrentos que marcaram a civilização romana. O advento da era cristã trouxe então novo alento em todas as áreas da sociedade, que se tornou mais humana à medida que desenvolvia as artes, os esportes ou a tecnologia. Mas não o bastante para diferenciá-la sobremaneira das civilizações antigas, visto as injustiças, bacanais, guerras e assassinatos que ainda ocorrem em larga escala. Até nos esportes, certas condições antigas permanecem, como as lutas livres, o boxe e a caça. Desta vez, após a passagem do astro intruso, o processo de higienização do planeta resultará numa população espiritual mais equilibrada, porém ainda com muitas imperfeições a vencer. Se não vejamos, existem atualmente em torno da Terra ou nela encarnados cerca de 20 bilhões de espíritos. Destes, 2/3 serão arremetidos ao astro intruso, permanecendo no planeta pouco mais de 6 bilhões que construirão a nova humanidade. A esse número serão somados os espíritos que desembarcam do astro intruso quando de sua passagem, bem como as levas migratórias de outras esferas que devem prosseguir a evolução na Terra,
a exemplo do que já houve com os vindos de Capela e de Cireus. Será um grupo de espíritos mais seleto do que o atual, porém ainda com karmas a serem vencidos. Ao passo que a humanidade for extravasando suas imperfeições, ocorrerão guerras e encarnará o novo emissário crístico. Após sua vinda, o progresso será mais rápido do que o verificado agora, na atual era cristã. E então a Terra terá um final de ciclo muito mais evoluído do que o presente. A passagem do astro intruso causará desencarnes em massa para que os espíritos sejam levados na maioria para esferas planetárias superiores. O próprio astro intruso manterá um número de espíritos menor do que aquele que se verificará no atual fechamento de ciclo, e os poucos que ficarem na Terra ou em torno dela prosseguem na construção da nova civilização. Pergunta: então quais serão os grandes karmas da próxima civilização? Ramatiz: os homens da nova civilização conseguem ter uma conduta mais evoluída em termos espirituais à medida que o planeta evolui tecnologicamente. O sofrimento se reduzirá de tal modo que os karmas ficarão mais por conta dos desastres naturais, acidentes e doenças, com menos guerras e criminalidade no final do ciclo. A Terra não deixará de ser um planeta de provas e de expiações. Apenas será um educandário onde antes só havia o curso primário, mas que implantou, além de um novo curso primário mais aprimorado e equipado, um curso técnico com melhores professores e alunos mais interessados. Além do que a própria estrutura física do educandário sofrerá reformas de modo a dar maior conforto a quem nele estuda. A Terra será, assim, promovida no contexto da espiritualidade, mas continua sendo um planeta de expiações. É preciso entender que as imperfeições não são vencidas simultaneamente como muitos pensam e, automaticamente, a civilização se transformará numa sociedade de luz. O progresso é gradual, e o estágio evoluído sobre o qual lhes falei será o final de ciclo. Pergunta: no atual ciclo, registramos a presença de vários ditadores, déspotas esclarecidos, que marcaram o planeta com acontecimentos terríveis. Isso acontecerá novamente. Ramatiz: sim, pois alguns exilados de outros orbes trazem essas características, embora em menor número do que observado no ciclo presente. Lembrando que muitos desses ditadores do atual ciclo encarnaram várias vezes, a exemplo de Hitler. Em uma de suas primeiras encarnações, ele foi um religioso que adquiriu um grande conhecimento místico esotérico na Índia, inclusive a respeito da força da suástica. Depois, foi o rei Davi, que utilizando-se de assassinatos e de guerras de conquistas unificou grande parte do povo judeu, porém mantendo um regime de escândalos, de corrupção e de terror sobre os seus súditos que passaram, com o tempo, a odiá-lo. Posteriormente veio à Terra como Filipe II, o rei conquistador da Espanha, que sustentou um governo de subornos e de crueldades. Dizia-se católico apenas como base do poder, mas perseguia aqueles que defendiam o combate à pobreza, a aplicação da justiça e o altruísmo, exilando-os sob o manto de missões no exterior. Seu fracasso na tentativa de invadir a Inglaterra com a invencível armada lhe deu motivos para evitar os britânicos, quando, reencarnado como Hitler, procurou mantê-los longe da guerra em 1939 e depois não ousou a invasão da ilha, mesmo tendo superioridade numérica na época. E, a exemplo do que fez inicialmente como Davi na unificação dos judeus com o uso da força, tentou unificar os alemães de todo o globo pelo mesmo modo. Essa persistência de conquistar para unir é fruto de sua índole, ambicionando poder, liderança total e veneração pessoal. Tanto que, como Hitler, também tentou unificar a Europa em torno de seu regime, criando governos títeres e convocando voluntários locais para reforçar seus exércitos. Seu ódio pelos judeus derivou do modo como foi tratado pelo próprio povo quando era o rei Davi. Foi um brutal gesto de vingança pessoal pelo orgulho ferido. Davi pode ser amado pelos judeus de hoje que não o conheceram, mas não pelos de sua época que conviveram com ele.
Pergunta: dessas encarnações vinha, então, o conhecimento militar de Hitler, que apesar de ter sido um simples cabo na Grande Guerra de 1914 a 1918, no período 1939 a 1945 demonstrou ter certa intuição militar e estratégica, Ramatiz, e também profundo conhecimento político para destruir seus adversários. A conquista de Jerusalém como rei Davi e a participação em inúmeras batalhas lhe proporcionaram o cabedal necessário para as reencarnações seguintes como líder militar. E da mesma forma que acreditou na sua inteligência quando Davi, também acreditou como Hitler que seria possível destruir a União Soviética em 1941, o Golias da época. Seus primeiros passos como chanceler da Alemanha em 1933 foram verdadeiras cópias de suas atitudes como Davi, visando ganhar o poder absoluto. E da mesma forma que Davi contou com escribas que lhe foram favoráveis nos registros históricos, uma forma de reativar convenientemente sua imagem como ícone de união dos povos judeus, ele também contou, como Hitler, com o Ministério da Propaganda, chefiado por um antigo filisteu, reencarnado com o nome de Paul Giuseppe Goebbels. Inúmeros líderes do partido nazista eram originários de povos que lutaram contra os judeus, como os cananeus, os edomitas, os madianitas, bem como alguns cristãos perseguidos, entre outros. Pergunta: posso aproveitar a oportunidade e questionar sobre o que aconteceu na verdade quando o parlamento alemão, Reichstag, foi incendiado em 1933. Existe enorme mistério de como um único homem poderia ter feito aquilo. Ramatiz, porque ele não fez sozinho. Alguns homens das tropas de assalto invadiram o prédio à noite e colocaram combustível em vários pontos ateando fogo, em incêndios quase simultâneos, o que não poderia ter sido feito por apenas um homem. O holandês Marinus van der Lubbe esteve realmente no prédio do parlamento na noite do incêndio, porém foi acusado isoladamente por conveniência, admitindo a culpa sob tortura. Inicialmente foi-lhe prometido ser deportado se admitisse o crime. Ao invés disso, foi executado e posta em prática a conspiração legalizada que perseguiu os partidos políticos adversários, culpando-os e os comunistas, e sendo implantada a ditadura. Inúmeras mentiras similares assombram a história da Terra e passam a serem vistas como verdades. Capítulo 5. A Terra atual. Pergunta: grandes cataclismos e pequenos cataclismos. Um dos karmas da Terra é conviver com eles. Ramatiz: os pequenos cataclismos, que se apresentam nos desmoronamentos localizados, erupções vulcânicas, enchentes regionais, incêndios florestais, entre outros, são meios da humanidade recordar de que ela está vivendo em um mundo de provas. Eles fornecem, momentaneamente, uma fotografia do que foi o passado, o último apocalipse, assim como será o próximo. Entretanto, poucos homens sentem o que isso representa. A maioria tenta ignorar os fatos, descartando-os por não estar vivenciando-os de perto, e, quando muitos sendo solidários à distância com as vítimas. Outros tentam fechar seus olhos, porque já passaram por cataclismos que estão registrados no subconsciente, situação inconveniente que os amedronta. Porém, o principal não ocorre, que é a meditação sobre uma vida de provações e os significados destas. Pergunta: então, isso que os homens denominam de atos de Deus, o descontrole da natureza, são, na prática, provações que os alertam para o pior? Ramatiz: o que os homens denominam de atos de Deus, na realidade, são atos das imperfeições humanas, plasmados sobre o equilíbrio divino que lhes foi concedido pela natureza. O negativo não acontece se nenhuma força o gerar, e o que a humanidade herda são seus próprios gestos, considerando que Deus não promove o negativo, nem sustenta o desequilíbrio. Pergunta: essa sua assertiva demonstra que os homens provocam suas próprias catástrofes? Ramatiz:
tanto as individuais quanto as coletivas. Esse tem sido fruto do livre-arbítrio que amorosamente Deus lhes permite. A natureza é o palco onde os atores da vida desempenham seus papéis críticos sobre eles mesmos. Ninguém conseguirá, na realidade da evolução, desempenhar papel relativo ao outro, porque a verdade é intransferível nesse caso. E, além de não serem atores com bom desempenho, os homens ainda se prestam a destruir o teatro que os abriga. Pergunta: o forte ciclone ocorrido em março de 2004 no sul do Brasil, o qual foi classificado por alguns de furacão do tipo I, pode ser entendido como uma prévia anunciadora dos efeitos do astro intruso. Ramatiz: à medida que o astro intruso se aproxima da órbita de um planeta, mesmo ainda que de certo modo distante, ele emana suas vibrações negativas para aquele orbe, acentuando as imperfeições dos habitantes locais e gerando acidentes climáticos como o furacão mencionado. Quanto mais ele se aproxima, mesmo ainda há 2 ou 3 centenas de anos, começam a acontecer no planeta precipitações climáticas e geográficas inéditas, como abalos sísmicos em lugares onde não ocorriam, fortes ressacas, tornados e furacões, entre outros. Tais vibrações se constituem não apenas em prévias dos processos que detonarão futuramente o cataclismo, mas também em correntes magnéticas que já começam a associar a sintonia do astro com seus potenciais ocupantes que ainda vivem na Terra. Verifica-se, ainda, o enfraquecimento do magnetismo em torno da Terra, de modo que, em termos espirituais, as emanações benéficas do Logos se tornem também amortecidas, gerando a expansão do materialismo e dos desvios de toda a ordem. Enquanto, em termos físicos, regiões diversas, como a do Atlântico Sul, por exemplo, se tornem mais vulneráveis ainda às radiações cósmicas, trazendo superaquecimento e inúmeros transtornos climáticos como o furacão no sul do Brasil, e outras perturbações que já vêm ocorrendo como fortes ondas no oceano, violentas tempestades de gelo, e distúrbios no que tange a vegetação à beira-mar. Pergunta: a Terra, então, fica desprotegida contra meteoritos e outras partículas? Ramatiz: sim, principalmente quanto às partículas elementares, ou subatômicas, que se originam de explosões solares no universo, na Via Láctea ou em outras galáxias, e que são lançadas à velocidade da luz, ou quase, bombardeando o planeta continuamente. São partículas de tamanho bastante reduzido, porém com alta carga energética, as quais causam danos sérios à camada de ozônio, da mesma forma que os meteoritos e similares, que atravessarão com mais frequência a atmosfera na forma de pequenas bolas de fogo. Pergunta: e isso faz recrudescer a violência humana, gerando crimes, guerras e suicídios? Ramatiz: os valores negativos afloram nos espíritos, de modo que aqueles que não conseguem conter suas imperfeições deixam-nas fluir como um rio, que segue seu curso normal. As limitações impostas pelas relações familiares são ignoradas com enorme facilidade, como se fossem fios tênues, gerando assassinatos intrafamiliares. Pais assassinam filhos e vice-versa. Homens educados, com bom nível social e de boa aparência tornam-se criminosos por causas fúteis. Moças se prostituem para alimentar vícios. Jovens apelam para a violência, ou deixam-se tragar pela marginalidade. Tudo parece estar errado ou confuso, como se as pessoas não se entendessem mais, e, numa escala maior, surgem as guerras, o terrorismo, os escândalos financeiros nas grandes corporações, que quebram deixando milhares de operários e funcionários desempregados, sucedendo o suicídio de muitos corruptos ou de desempregados em desespero. A tudo isso se somam problemas de saúde causados pelos raios cósmicos que ingressam na atmosfera, reforçando as emanações do astro intruso, e alterando sobremaneira os genes. São provocadas mutações que trazem doenças celulares e ósseas de modo geral.
também atacando o hipotálamo e o sistema nervoso e no contexto dos neurohormônios, o que causa doenças como pânico e depressão, entre outras mais graves. Pergunta: em livro de sua autoria, existe um texto profético? Considerando ter sido o livro publicado em 1956, parece bastante atual. Resumidamente, o texto diz que no Apocalipse, os agentes nefastos da política, das ciências e da religião se apresentarão sob a alegoria de três espíritos semelhantes às rãs, tendo em vista que esses homens abomináveis se parecem com os répteis asquerosos do charco, e que, devido à pele escorregadia que lhes dá proteção desonesta, escorregam e escapam das mãos da justiça. Ramatiz, nada mais a acrescentar. Os fatos atuais demonstram o que ocorre, pois todos os dias as manchetes dos jornais e das revistas mencionam a palavra corrupção. Os homens de bem não aguentam mais ouvir sobre tanta deturpação moral associada a tamanha impunidade. As leis existentes são fabricadas para atender aos intermináveis recursos, ou aos decursos de prazo que só servem para proteger os criminosos, fazendo da marginalidade uma profissão rendosa, e da injustiça o resultado da justiça. E os que podem mudar essas leis agem priorizando itens absurdos, postergando o desenho de uma justiça mais rápida e eficiente. Todos, sem exceção, criminosos e seus cúmplices passivos, terão que prestar contas à justiça divina, e essa eles não podem corromper. Pergunta: a corrupção elevou-se a níveis preocupantes. Ramatiz: quando falo de corrupção não estou me referindo apenas àqueles que desviaram grandes somas dos cofres públicos, ou que receberam propinas ligadas às obras governamentais contratadas em licitações forjadas, mas também aos que, nos sistemas jurídicos e empresariais, se prestam a tornar reféns aqueles que deles precisam. São homens que, para realizar seus trabalhos, só o fazem mediante comissões extras e presentes, recebidos na calada da noite. Caso contrário, tornam-se impassíveis perante seus deveres, prejudicando muitos que acabam por ser vítimas dessa omissão maldosa. É a venda de favores ilícitos, seja no âmbito privado ou no governamental, que leva firmas à falência, homens de bem ao desespero por ver suas firmas ruindo perante concorrências desleais, funcionários ao desemprego e famílias dos corruptos a viver sob o signo das reparações morais e monetárias, bem como da humilhação. Pergunta: Jesus veio e deu grande impulso ao amor no planeta, porém as imperfeições continuaram. Ele não seria uma nova alternativa ao astro intruso? Ramatiz: a missão de Jesus não foi obrigar ou impor, mas ensinar os homens sobre o uso adequado do livre-arbítrio. Não somente como liberdade de ação, mas também como liberdade do próprio espírito, quebrando os grilhões das imperfeições. O resultado, entretanto, todos sabem. Se Jesus reencarnasse nos dias atuais, seria acusado de impostor a terrorista, além de outros títulos comuns hoje em dia para as pessoas que não agradam e que de alguma forma, devem ser afastadas. Apenas não seria novamente crucificado porque ele mesmo deu o exemplo do que significou sua morte bárbara, mas seria atirado nas masmorras da maledicência, das acusações infundadas e do falso testemunho, sendo ridicularizado nos jornais e nos programas de televisão. Jesus só é honrado por muitos homens porque viveu no passado e cada um desses falsos cristãos conta a história dele conforme interesses políticos, para justificar atos absurdos no presente. Por esse motivo a presença de Jesus seria incômoda para a grande maioria da humanidade nos dias atuais, e por isso também fazem tantas guerras e massacres em seu nome, pois ele não está presente fisicamente na terra para explicar a verdade. Jesus foi martirizado por homens que pisotearam seus ensinamentos de amor e de paz. E não cabe mais que o planeta continue recebendo outros cristos para serem martirizados em prol de uma humanidade cética e lasciva, a qual pouco aprende com o sofrimento alheio. Chegou então o momento crucial para essa parte da humanidade, aquela que escolheu a esquerda do Cristo.
ela também terá o seu martírio, visto que a chance dada com o martírio de Jesus e de muitos outros não foi entendida ou aceita, pois foi o caminho das provas que essa humanidade insensível escolheu e que se transforma em sua opção kármica de sofrimento, apesar de ter tido inúmeras chances de se redimir. Nunca os homens poderão acusar Deus de impaciência, ou de ser vingativo, tendo em vista que atravessaram séculos em encarnações sucessivas, praticando os mesmos atos equivocados, desprovidos de amor ao próximo. Pergunta: entre esses homens à esquerda do Cristo, existem aqueles que se deixaram contaminar pelo mal? Como isso ocorre com tanta facilidade? Ramatiz: sendo a Terra um planeta de provas e de expiações, os homens deveriam, ao passar pelo sofrimento, meditar sobre o acontecido, de forma a tirar lições construtivas para a vida. A reflexão conduz à autocrítica, onde eles poderão encontrar a raiz de muitos de seus problemas, corrigindo erros e redefinindo seus comportamentos perante o próximo e aos estímulos do cotidiano, que ditam as questões da existência. Entretanto, ao invés disso, os homens acomodaram-se no patamar das quimeras, repetindo seus próprios erros e agravando karmas ao copiar os maus exemplos, que passaram a ser contemporizados e ajustados ao argumento de uma sociedade presumivelmente normal. A partir dessa situação ficou fácil criar o desrespeito e o desamor, camuflados de instrumentos para uma competição necessária à sobrevivência. O que se tornou complexo e difícil de ser esclarecido foi o conceito de atos normais na vida, pois cada um pode ver o normal de uma maneira, a exemplo do corrupto que considera normal praticar suas ações daninhas e ainda olhar a sociedade como sendo um conjunto de nascidos por ele enganados, ficando, assim, solidificado um conceito amplo que carece de definição plena, como aceitável para justificar o comportamento humano inconsequente, desdenhando-se a importância do equilíbrio e da responsabilidade sobre atos e consequências. A violência em seus vários ângulos tornou-se tão normal quanto a serenidade. Pergunta: como o fenômeno da vasta comunicação em tempo real, que hoje se observa na Terra, pode influir por ocasião da passagem do astro intruso? Ramatiz: vamos partir de outro ponto. O homem criou a moeda com o intuito de utilizá-la como instrumento de troca e, com ela a vida se tornou mais fácil, permitindo-se o acesso rápido aos bens e serviços que circulam na economia. Assim, a moeda é um instrumento importante para a evolução planetária, desde que bem utilizada e dentro dos princípios morais elevados. Entretanto, o que se vê na Terra é a ambição desenfreada, que cobiça a moeda para financiar prazer e luxúria. Os repetidos casos de corrupção parecem não ter fim, fazendo com que um instrumento tão útil se torne o motivo da perda da razão e dos excessos emocionais. O mesmo acontece com a comunicação em tempo real. Trata-se de instrumento que permite tornar a vida mais fácil em termos de aproximações humanas, realização de negócios, troca de informações em tratamentos médicos, bem como estimular o lazer saudável, e divulgar os estudos e as pesquisas científicas, mas também se tornou o veículo da tecnologia armamentista, das fraudes eletrônicas, da difusão da pornografia e de ataques pessoais. O que deve unir a humanidade, na esfera do bem, está se tornando também um meio dos homens ficarem cada vez mais longe uns dos outros, porque eles se ocultam atrás de avançadas formas de comunicação, que permitem gestos e consequências reais, mantendo-os, entretanto, sob o manto da mera presença virtual, a invisibilidade física. Esse estado de possibilidades crescentes seduz muitas mentes, que antes se mantinham limitadas quanto aos atos escusos, temendo exporem-se ao risco de serem descobertas, punidas ou criticadas. Ou seja, torna-se cada vez mais fácil estar à margem da lei, ser corrupto ou inconsequente sem se sentir como tal. Pois, os resultados das aberrações cometidas não são percebidos devidamente por aqueles que as praticam,
dissimulados em emissões de refinados instrumentos eletrônicos. O planeta, assim, torna-se um campo fértil de ideias conturbadas, seguidas de atos irresponsáveis, conduzidos por indivíduos ocultos em sistemas virtuais, como se não